Tudo bem? Hoje eu vou trazer esse Reels aqui para ler um trechinho desse livro, dessa atriz de Hollywood famosa, Shirley MacLaine, Minhas Vidas Passadas. Porque, cara, tem trechos aqui maravilhosos explicando. E uma dúvida comum, né, que vocês fazem desde que eu abri aqui o Viva Healing, anos atrás, Vivian, como que você consegue ver as nossas vidas passadas? E é justamente a pergunta que ela fez aqui para um dos amigos dela, que era dono de uma livraria espírita lá nos Estados Unidos. Não espírita da religião, né, gente? Espiritualizada. Qual que era o nome? Era Bodhi Tree. Bodhi Tree, uma coisa assim meio budista. E aí ele começa a explicar. Você já ouviu falar o que são as gravações akáshicas? Porque é a partir daí, né, gente? É a partir dos registros akáshicos. Ela fala, já ouvi falar, mas não sei muito bem o que é. Então, ele fala, a primeira coisa que você precisa é achar um psychic, que ele usa essa palavra, né? Um psíquico, um médium de confiança. Tem muito charlatão? Tem. Ela fala isso no livro dela. Porém, existem médiums, né, que já fizeram isso em muitas outras vidas e que eles vêm aqui e se lembram e conseguem fazer para outras pessoas. Ele até indica, né, um médium famoso de vidas passadas chamado Edgar Cayce, que eu vou até procurar os livros dele também. A partir desses médiums treinados que fizeram isso em templos, né, em outras vidas, eles conseguem acessar naturalmente, né? Podem ter ali um empurrãozinho de algum curso metafísico, um reiki, um teta healing, uma apometria, enfim. Mas eles se lembram. E o que eles fazem? Eles acessam essas gravações akáshicas. Aí ela pergunta, mas o que é realmente, né? O que seriam essas gravações akáshicas? Aí ele começa, ó. É difícil encontrar coisas escritas a respeito das gravações akáshicas, mas eu vou tentar explicar. São conhecidas como a memória universal da natureza ou o livro da vida. Akasha é uma palavra de sânscrito que significa substância etérica, ou seja, né, o ectoplasma que a gente tanto fala aqui no espiritismo. E ela é fundamental do universo. E o universo, supostamente, é composto de éteres, é composto desse ectoplasma, certo? Ou seja, energias gasosas que possuem diferentes propriedades vibratórias eletromagnéticas. Isso o espiritismo explica muito bem, né, gente? Tudo é feito desse éter e todo éter tem uma vibração específica. Como você sabe, tudo o que fazemos, vemos, pensamos, dizemos, reagimos, tudo que a gente basicamente emite ou cria uma carga de energia, vai emitir um tipo de éter, certo? Essas cargas de energia são chamadas de vibrações. Por isso que a gente fala, tudo é energia, tudo é o jeito que você está vibrando, a frequência, né? Assim, cada som, gente, presta atenção, pensamento, o que você pensa também conta. Luz, movimento, ação, tudo isso reage em termos de vibrações nesses éteres eletromagnéticos. Por isso que energia não mente. Não mente, gente. Tudo conta, tudo conta. Constitui uma espécie de placa magnética que atrai todas as vibrações. Na verdade, tudo é vibração eletromagnética. Portanto, as gravações akáshicas, que é onde está a informação de vidas passadas, são uma espécie de gravação panorâmica de tudo o que já se pensou, já se sentiu, já se fez. E se a pessoa está mesmo sensitivamente sintonizada em termos físicos, pode captar essas vibrações e até ver o passado no senso cósmico, que é o que eu faço, gente. Por quê? Porque eu já fiz isso em várias outras vidas, em diferentes culturas, religiões, entendeu?
E eu me lembro. Eu vim com a função de lembrar disso nessa vida e trabalhar com isso. Entendeu? Para mim, desde pequena, eu faço essa leitura de aura, de ectoplasma, de vibração com muita facilidade. Meus pais, minha mãe já viu eu fazendo isso assim, em minutos, sem eu saber que estava fazendo isso, né? É uma loucura. Enfim. Assim, um bom psíquico, um bom médium, pode lhe informar como foram suas vidas anteriores. Ele explica isso pra ela. Aí ela fala assim: Santo Deus, você acredita nisso? Claro que sim. Além disso, acho, e todos os livros dizem isso, que a capacidade inerente de captar essas gravações existe em todos nós. Sim, existe, tá, gente? Todos somos potenciais médios em desenvolvimento, certo? Claro que cada um ali vai vir em uma vida específica com uma função diferente. Então, muitas pessoas não vêm com a função de relembrar a mediunidade numa vida que está vivendo. Não quer dizer que talvez em outra ele não teve essa função, entendeu? É apenas uma questão de desenvolver a capacidade. Claro, tem umas pessoas que já fizeram isso tantas vezes em outras vidas que para lembrar é mais rápido, que foi o meu caso. Tem outras que não, tem outras que têm essa capacidade, nunca desenvolveram ou desenvolveram muito pouco, então vai dar mais trabalho para desenvolver. Se for a missão naquela vida, desenvolver aquilo, entende? O que realmente significa no começo é entrar mais em contato e sintonia com nós próprios. Sim, a terapia de vidas passadas é sobre desenvolver o autoconhecimento, antes de qualquer coisa, né? A partir de se conhecer que você consegue fazer mudanças reais na sua vida. Se nossos poderes espirituais e mentais estão bastante desenvolvidos, podemos consegui-lo. Não é nada do que desenvolver a nossa percepção extrasensorial, algo que a ciência encara agora como um fato. Está me entendendo? Aí ela fala, então é só uma questão de expandir essa percepção? Né? Ela pergunta, senti-me grata por ser capaz de entender, né? Ela fala. E ele responde exatamente. E se tivermos uma percepção assim maior dessas outras dimensões, existências que a gente teve, saberemos mais a respeito de quem somos agora, né? E o que foram essas vidas? Ela pergunta. E ele fala, sim. Não é fantástico, né? Que as ondas de som que a gente fez em outras vidas, ou as ondas de luz, né? Os nossos pensamentos, tudo isso possa ser acessado nessa vida para que você entenda o que as partes, os sons, as vibrações todas que compõem quem você é na vida atual, tudo isso tá, gente, nos registros acásticos. Essa é a beleza da terapia de vidas passadas, é isso que ele fala aqui, né? A ciência sabe certamente que existem, pois nenhuma energia jamais cessa de existir. Ele fala isso numa parte do livro. A própria ciência admite que a matéria nunca some, a matéria se transforma. Quando uma pessoa morre, não é que some o corpo dela, essa energia que compunha a matéria vai virar outro tipo de matéria, né? Vai virar adubo ali, basicamente, comida para os bichos, enfim. Quando você queima, não é que o corpo da pessoa sumiu, vira cinza, né? E essa cinza vai, enfim, se desfazer. Então, a matéria não some, gente, se transfere. E energia também. Ou seja, o que você existiu não some. Ainda existe, entendeu? E aí ele fala, assim, se a pessoa é bastante sensitiva para sintonizar as ondas de pensamento certas, que se ligam nas ondas vibracionais acásticas, que é onde ficam as vidas passadas, pode ver uma porção de coisas que já aconteceram. E se a pessoa está consciente da dor que sofreu no passado e também da dor que causou em outras vidas, tudo como funciona como um processo educativo. Então não é uma coisa assim, vou fazer por curiosidade. Não, eu vou fazer para quê? Para eu entender o que eu fiz. Então a terapia de vidas passadas tem muito disso, né? Tem que ter a coragem de saber que você fez coisa errada, coisas monstruosas.
acolher aquela sombra, entender que aquele foi o seu nível de consciência na época, apaziguar aquilo, transmutar aquela culpa, não só a nível energético, que foi o tratamento que a gente fez pela apometria, mas também a nível consciente no agora, e entender, cara, não vou repetir. Se eu fui amante em outra vida, eu não vou ser amante de novo. Se eu matei fulano, eu não vou matar de novo. Porque olha, isso ficou para sempre nos registros acásticos. Isso prejudicou a gente lá e tá me prejudicando até hoje, porque até hoje eu tô reencontrando gente que foi inimigo de vida passada. E arrumando treta, às vezes com meu filho, às vezes meu filho. Cara, foi a mulher do outro que eu fui lá amante. Ó a treta. Nada some, gente. Tudo isso volta, entende? Então, eu vou deixar essa live salva. E ela é maravilhosa, gente. Eu vou fazer várias lives desse livro aqui, porque assim, tem, cara, uns diálogos, umas reflexões, assim, imperdíveis para quem gosta de terapia de vidas passadas. Sério. Assim, comecei querendo odiar, queimar esse livro pelo momento de vida, mas assim, eu volto lá atrás e agradeço a vida do passado, a Vivian do passado, de um ano atrás, que teve a coragem de persistir, apaziguar a criança birrenta, que não queria nem falar do assunto na época. Eu agradeço que a Vivian foi madura e pôde se apaziguar, sabe? Que agora não só me transmutei, mas eu posso trazer esse conhecimento para vocês. Uma ótima quarta-feira. Beijo, beijo.